A porta se fechou antes que ela terminasse a frase. O som da madeira batendo ecoou dentro do peito de Marta como se tivesse sido por dentro, não por fora. Ela ficou parada na varanda com a mão ainda levantada, como se a porta fosse abrir de novo. Não abriu. Esse filho não é meu, foi a última coisa que ele disse. O vento quente da manhã atravessou a rua de terra, levantando poeira ao redor dos pés dela. A sacola já estava jogada no chão, com metade das coisas espalhadas, como se alguém tivesse tido pressa em se livrar dela. E teve. Marta olhou para a barriga de 8 meses, pesada, tensa, viva. Ela colocou a mão ali devagar, como se pudesse proteger alguma coisa do mundo lá fora. Mas não havia mais proteção, não naquela casa, não naquela cidade. Vai embora. A voz dele ainda estava na cabeça dela. Ela não chorou, não porque era forte, mas porque não tinha tempo. Ela abaixou, juntou as coisas do chão com movimentos lentos, colocou tudo dentro da sacola rasgada e amarrou com a corda fina que já estava ali fazia meses. Pegou o chinelo, ajustou no pé inchado e desceu os 2 degraus da varanda. E começou a andar, sem destino, sem plano. Grávida de 8 meses, sozinha. A cidade era pequena demais para esquecer aquilo rápido. Em menos de uma hora, todo mundo saberia. Em menos de um dia, ninguém olharia para ela do mesmo jeito. Ela sabia disso, e foi por isso que ela não ficou. O sol já estava alto quando ela saiu da última rua de terra e entrou na estrada. O calor grudava na pele, pesado, sufocante, e cada passo parecia mais lento que o anterior. A sacola machucava o ombro, os pés doíam, a lombar queimava, mas ela não parava, porque parar significava pensar, e pensar significava voltar. Ela não ia voltar. No meio do caminho, ela lembrou de uma coisa que tinha ouvido meses antes. Uma conversa qualquer, jogada fora no meio de uma tarde comum. Uma fazenda distante, um homem que vivia sozinho. Um homem que não gostava de visitas. Um homem que ninguém entendia. Na época, aquilo não significava nada. Agora, era a única direção que ela tinha. Quando o sol começou a descer, ela já não sentia mais os pés direito, só o peso. O peso na barriga, nas costas, na respiração. O bebê se mexeu forte, como se reclamasse do mundo. Calma, ela sussurrou, sem saber para quem estava falando. Talvez para ele, talvez para si mesma, talvez para ninguém. Foi então que ela viu a casa, grande demais para um homem só, silenciosa demais para ser normal. E pela primeira vez desde que saiu de casa, Marta hesitou, porque alguma coisa naquele lugar não parecia abrigo. Parecia outra coisa, algo que ela ainda não conseguia nomear. Mas já era tarde demais para voltar. Ela tinha saído de casa às 10 da manhã. Não tinha sido uma saída planejada. Tinha sido uma expulsão. Ele tinha jogado a sacola dela na varanda sem dizer palavra. Depois aberto a porta e ficado parado no batente com aquela expressão que ela conhecia bem. A expressão de quem já decidiu e não quer mais conversa. Ela tinha pedido, tinha tentado falar, tinha colocado a mão na barriga como se isso fosse lembrar ele de alguma coisa. Não adiantou. Ele disse que aquele filho não era dele. Disse que ela tinha envergonhado a família. Disse que não queria mais ver o rosto dela. E fechou a porta. Marta tinha ficado parada na varanda por um tempo que ela não sabia medir. O sol estava quente, os galos do vizinho cantavam lá atrás. E ela ficou olhando para a porta fechada como se esperasse ela abrir de novo. Ela não abriu. Então ela pegou a sacola, desceu os 2 degraus de madeira da varanda e foi andando pela rua de terra da cidade pequena, onde tinha vivido os últimos 3 anos, sem saber exatamente para onde ir. Ela não tinha família próxima. A mãe tinha morrido quando ela tinha 15 anos. O pai era um nome em papel, nunca uma presença. Tinha uma tia em Imperatriz, mas elas não se falavam desde uma briga antiga que ninguém mais lembrava direito porque tinha começado. As amigas que ela tinha antes do casamento tinham sumido aos poucos, como costuma acontecer quando a gente se fecha num relacionamento que vai ficando difícil. Ela estava sozinha de um jeito que não é geográfico. Era um jeito mais fundo, mais silencioso. Ela andou até o fim da rua, depois virou, depois andou mais. Entrou num mercadinho e comprou 2 pacotes de bolacha salgada e uma garrafa de água com o dinheiro que tinha no bolso, que eram R$ 42, a última nota e o troco que ela guardava num cantinho da carteira para emergência. Isso era a emergência.
Ela sentou numa calçada na sombra, comeu devagar, bebeu água e ficou pensando. Havia um lugar que ela tinha ouvido falar uma vez, meses atrás, quando ainda tentava conversar com as mulheres da vizinhança. Dona Lourdes, que morava 3 casas abaixo, tinha mencionado uma vez uma fazenda a uns 20 quilômetros da cidade. Falou de um homem que morava lá sozinho há muitos anos, que comprava mantimento na cidade uma vez por mês, que não conversava com ninguém, que tinha a terra boa e a casa grande, mas vivia como se não quisesse nada além de ser deixado em paz. Ela não tinha prestado muita atenção na época. Era uma conversa de tarde, daquelas que passam sem deixar marca. Mas agora, sentada naquela calçada com R$ 42 e uma barriga de 8 meses, aquela conversa voltou com uma nitidez estranha. Ela não tinha motivo nenhum para ir até lá. Não conhecia o homem, não sabia o nome dele, não sabia se ele ia receber ela ou mandar ela embora. Mas a cidade pequena era pequena demais. Todo mundo ia saber logo. E ela não tinha forças para aguentar o olhar das pessoas. Então ela foi, pegou a estrada principal a pé até onde ela bifurcava. Depois seguiu o caminho de terra que uma placa velha e torta indicava como sendo a direção de uma localidade chamada Boa Espera. Ela não sabia se a fazenda ficava lá ou perto dali. Sabia só que era por aquele lado, e foi andando. Agora eram quase 5 da tarde, e o sol estava baixo, jogando uma luz de final de dia sobre o campo. A vegetação dos 2 lados do caminho tinha mudado, ficado mais fechada, mais verde escura. Ela podia ouvir pássaros que não conhecia o nome, e de vez em quando o som distante de gado. O ar estava mais frio agora, com aquele cheiro de terra e mato que vem com o fim do dia no interior. Ela sentiu o bebê se mexer, uma pancada forte do lado esquerdo, e colocou a mão na barriga sem parar de andar. "Tô indo", ela disse baixinho. Não sabia bem para quem estava falando. Para ele, talvez. Para si mesma. Para ninguém. Ela viu a fazenda antes de chegar nela. Era uma casa grande de madeira escura, com telhado de 2 águas e uma varanda comprida na frente. Ficava no meio de um terreno aberto, com um galpão ao lado e uma mangueira velha na entrada que tinha o tronco tão grosso que ela não teria conseguido abraçar. Havia uma cerca de arame farpado ao redor, com uma porteira de madeira no meio. A porteira estava fechada com uma corrente, mas não tinha cadeado. Ela empurrou devagar e entrou. O terreiro na frente da casa era de terra batida, varrido. Havia uma gamela de água perto do galpão e algumas galinhas caminhando devagar ao redor. Um cachorro velho levantou a cabeça de longe e ficou olhando para ela sem latir, como se não tivesse energia nem para isso. A casa tinha luz dentro. Ela podia ver o clarão amarelo vazando pelas frestas das janelas de madeira. Ela foi até a varanda e ficou parada diante da porta. Bateu 3 vezes com os nós dos dedos. A madeira era grossa e o som saiu abafado. Ela esperou. Nada. Bateu de novo, um pouco mais forte. Do lado de dentro veio o som de uma cadeira arrastando no chão. Depois passos lentos e pesados e a porta abriu. O homem era alto, muito alto, com os ombros largos e as mãos grandes que ficaram presas na maçaneta enquanto ele olhava para ela. Ele tinha uns 50 anos, talvez mais, com a pele queimada de sol e um rosto que parecia talhado em madeira de tão fechado. A barba era grisalha, mal aparada. Os olhos eram escuros, fundos, e tinham aquela expressão de quem não estava esperando visita e não estava feliz com ela. Ele olhou para ela, olhou para a barriga, olhou de volta para o rosto dela. Não disse nada. Ela abriu a boca e por um segundo não saiu nada. Ela tinha andado 20 quilômetros e durante todo esse tempo não tinha pensado numa única vez no que ia dizer quando chegasse. "Eu preciso de um lugar para ficar", ela disse. A voz saiu fraca, mais fraca do que ela queria. "Só por um tempo. Eu trabalho, eu não fico à toa. Eu cozinho, limpo, faço o que precisar. Mas eu não tenho lugar para ir." Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. A expressão dele não mudou. "Não tem lugar aqui", ele disse. A voz era grossa, grave, com aquela qualidade de quem não usa muito a voz e ela perde o jeito com o desuso. Ele foi fechar a porta. "Eu vou ter esse filho em menos de um mês", ela disse, mais rápido agora. Ele parou. A porta ficou semiaberta. Ela continuou. "Eu vim a pé desde a cidade. Não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho para onde ir.
Se o senhor me mandar embora, eu vou andar até onde as pernas aguentarem e eu não sei o que vai acontecer comigo lá fora. Ela parou, engoliu seco. Eu não tô pedindo caridade, eu tô pedindo trabalho. O silêncio durou um tempo que ela não conseguia medir. O cachorro velho do terreiro levantou, deu uns passos em direção à varanda e deitou de novo no meio do caminho. Uma das galinhas ciscou perto do degrau. O homem abriu a porta de novo. Não completamente, só o suficiente para ficar visível. Como é seu nome? Marta. Ele ficou olhando. Depois abriu a porta e foi embora pelo corredor sem dizer mais nada. Ela entendeu que era para entrar. A casa era grande por dentro, mas simples. Paredes de madeira escura, piso de tábua larga, móveis velhos e sólidos que pareciam ter ficado no lugar por décadas. Cheirava a madeira, a comida cozida, a um leve cheiro de terra que entrava pelas frestas. Havia uma mesa comprida na sala com 2 cadeiras, uma estante com alguns livros e ferramentas empilhadas e uma lamparina acesa no canto porque a luz elétrica naquela parte da casa estava queimada. Ele foi até a cozinha e ficou de costas para ela, mexendo numa panela no fogão a lenha. Tem um quarto no fundo, ele disse sem virar. Não tem muita coisa, uma cama, um colchão, um armário. Ela ficou parada na entrada da cozinha. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Ela esperou um momento. Qual o nome do senhor? Ele demorou por um tempo antes de responder, como se estivesse pensando se ia responder ou não. Evaristo, ele disse, e não falou mais nada naquela noite. O quarto era exatamente o que ele tinha dito. Uma cama de casal com o colchão fino, mais limpo, um armário de madeira com as dobradiças enferrujadas, e uma janela pequena que dava para o lado do galpão. Havia uma vela num pires em cima do armário. Ela acendeu com o isqueiro que carregava na sacola, deixou a chama estabilizar e ficou olhando ao redor por um momento. Ela colocou a sacola no chão, tirou o chinelo e deitou vestida na cama. A barriga pesava de um jeito diferente quando ela estava deitada, como se o bebê mudasse de posição e ficasse mais consciente do mundo lá fora. Ela ficou de lado com o joelho dobrado e a vela foi jogando sombras na madeira escura da parede. Do corredor não vinha nenhum som. Ele tinha ido para o próprio quarto, ou talvez estivesse ainda na cozinha. Ela não sabia nada sobre aquele homem. Não sabia se era casado, se tinha filhos, se era perigoso, se ia acordar de noite e mandar ela embora. Ela tinha entrado na casa de um estranho no meio do nada, sozinha, grávida, sem ninguém que soubesse onde ela estava. Mas estava estranhamente calma. Ela ficou olhando para a chama da vela, que balançava devagar com o ar que entrava pela fresta da janela, e sentiu o cansaço do dia inteiro subindo pelo corpo como água. Os pés doíam, as costas doíam, a cabeça estava pesada. Ela fechou os olhos só por um momento. Dormiu antes que a vela acabasse. De manhã, ela acordou com o som de machado, batidas rítmicas, espaçadas, que vinham de algum lugar perto do galpão. Ela ficou deitada por um momento, se orientando, vendo o sol novo entrando pela janelinha e desenhando um retângulo de luz no piso de madeira. O bebê estava quieto. Ela colocou a mão na barriga e esperou, sentiu um movimento suave. Ainda lá, ela levantou devagar, foi até a janela pequena e olhou para fora. Evaristo estava a uns 30 metros de distância, de costas para ela, rachando lenha num toco de madeira. Ele levantava o machado com os 2 braços, trazia com força, e a lenha partia com um estalo seco. Tinha uma pilha já formada ao lado. Ele trabalhava devagar e constante, sem pressa e sem pausa, com aquele jeito de quem faz a mesma coisa faz tanto tempo que o corpo foi para automático. Ela foi até o banheiro, um cômodo pequeno no fundo do corredor, com um chuveiro de cano e um vaso simples. A água estava fria, mas ela não reclamou. Lavou o rosto, escovou os dentes com o escovão que tinha na sacola, passou a mão no cabelo e foi até a cozinha. O fogão a lenha estava apagado. Havia uma chaleira em cima e um pacote de café em cima da prateleira de madeira. Ela achou o fósforo, acendeu a lenha, encheu a chaleira com água do filtro de barro que ficava no canto e começou a fazer café. Enquanto esperava, ela abriu os armários devagar, sem fazer barulho, avaliando o que havia. Feijão, arroz, fubá, banha, um naco de carne seca numa vasilha de barro, ovos numa cesta de palha, farinha, sal. Ela não era cozinheira de profissão,
mas tinha crescido aprendendo a fazer comida do nada, com o que tivesse, e isso era suficiente. Quando o café ficou pronto, ela pôs 2 xícaras na mesa. Depois foi até a janela da cozinha que dava para o lado de fora, e ficou olhando para ele ainda trabalhando no lenho. Ela bateu levemente no vidro. Ele parou, virou devagar e olhou para a janela. Ela levantou a xícara. Ele ficou parado por um segundo, como se estivesse avaliando o gesto. Depois fincou o machado no toco e veio andando em direção à casa. Ele entrou pela porta dos fundos, foi até a pia, lavou as mãos demorado e veio até a mesa. Sentou na cadeira que ele provavelmente sentava sempre, a que ficava de frente para a porta. Ela colocou a xícara na frente dele e ficou de pé do outro lado. Ele olhou para a xícara, depois para ela. "Senta", ele disse. Ela sentou. Eles tomaram café em silêncio. Ele não olhava para ela. Ficava com os olhos na xícara ou na janela. Mas era um silêncio que ela não sabia classificar. Não era hostil, era só denso, carregado de costume, como o silêncio de uma casa que foi de uma pessoa só por tempo demais. "O que você sabe fazer?" ele perguntou, ainda sem olhar para ela. "Cozinhar, limpar, lavar, passar. Sei plantar um pouco, sei cuidar de animal." Ele assentiu devagar. "Tem galinha para tratar de manhã. Tem o fogão para acender às 5:30. Tem comida para fazer meio-dia e noite." Ele pausou. "Não quero barulho, não quero visita, não quero pergunta que não seja sobre o trabalho." "Tá bom", ela disse. Ele levantou, lavou a própria xícara e saiu pela porta dos fundos sem mais nada. Ela ficou olhando para a xícara vazia dele por um momento. Depois levantou e começou a trabalhar. Os primeiros dias foram de adaptação silenciosa. Ela aprendeu a rotina da casa observando e deduzindo, porque ele não explicava nada mais do que o estritamente necessário. O café das 5:30, o almoço ao meio-dia em ponto, o jantar quando o sol baixava. Ele comia o que ela fazia sem comentar, bom ou ruim. Deixava o prato vazio sempre, o que ela foi interpretando como aprovação. Às vezes ele saía logo cedo e só voltava à tarde, e ela não sabia onde ele ia ou o que fazia. Ela não perguntou, porque ele tinha pedido isso. A casa era maior do que parecia por fora. Além do quarto dela e do quarto dele, que ficava no corredor do fundo com a porta sempre fechada, havia 2 quartos vazios com a porta aberta, sem móvel nenhum, só o piso de tábua e as paredes de madeira escura. Ela passou por eles uma vez enquanto limpava e ficou olhando por um momento. Tinha um jeito estranho naqueles quartos vazios. Não era tristeza exatamente. Era mais como o silêncio de coisa que foi tirada sem deixar resíduo. Ela não entrou. No terceiro dia, ela estava estendendo roupa no varal, quando viu ele parado perto do galpão, olhando para um ponto distante do campo. Ela ficou observando por um momento, sem querer. Ele estava com as mãos nos bolsos e os ombros levemente curvados para dentro, num jeito que ela não tinha visto ainda, diferente da postura ereta e fechada de sempre. Parecia menor assim, parecia mais humano. Ele virou de repente e viu que ela estava olhando. Ela desviou o olhar imediatamente e voltou para o varal. Quando ela olhou de novo, uns segundos depois, ele já tinha entrado no galpão. Mas ela ficou pensando naquilo o resto do dia. À noite ela estava na cozinha terminando de lavar os pratos quando ele entrou e sentou na cadeira de sempre. Era fora do normal, porque depois do jantar ele sempre ia embora para o corredor. Ela continuou lavando sem virar. "Você tem alguém que sabe que está aqui?" ele perguntou. Ela pensou por um segundo. "Não." Ele ficou quieto. "Tem alguém que vai te procurar." Ela enxugou o prato devagar. "Não." Mais silêncio. Ela terminou a louça, secou as mãos e virou para ele. Ele estava com os cotovelos na mesa e os olhos no piso. Havia alguma coisa no rosto dele que ela não sabia ler ainda. "Por que você perguntou?" ela disse. Ele levantou os olhos para ela. "Porque se tiver alguém que vai vir aqui, eu preciso saber." Ela ficou olhando para ele. "Não vai vir ninguém." Ele assentiu uma vez, devagar, e levantou. Foi embora para o corredor. A porta do quarto dele fechou com um clique suave. Ela ficou na cozinha parada, com a mão no pano de prato, olhando para o corredor escuro. Havia algo naquela pergunta que não era simples curiosidade. Ela sabia isso, mas não sabia o que era. E enquanto ela voltava para o quarto e deitava na cama com a barriga pesada e o bebê quieto lá dentro,
Uma pergunta foi tomando forma devagar no fundo da cabeça dela, do tipo que não vai embora quando a gente tenta ignorar. Por que um homem sozinho numa fazenda no meio do nada precisava saber se alguém ia aparecer procurando por ela? Ela ficou olhando para o teto de madeira escura por um tempo longo antes de fechar os olhos. E a resposta não veio naquela noite. Na manhã do quinto dia, Marta acordou com uma dor diferente. Não era a dor do cansaço, que ela já conhecia bem. Aquela dor surda nas costas e nos quadris que acompanhava cada manhã desde o sexto mês. Era uma dor mais aguda, que vinha em ondas, começava na lombar e fechava na frente da barriga, como uma mão apertando devagar. Ela ficou deitada de lado com a respiração controlada, contando o tempo entre uma onda e outra. Eram irregulares. Ela sabia o suficiente para saber que irregulares era bom. Regular seria o sinal de que alguma coisa estava começando de verdade. Irregulares era só o corpo ensaiando. Ela esperou até as ondas ficarem mais espaçadas. Depois levantou devagar, foi até o banheiro e ficou com as mãos apoiadas na borda da pia por um momento. O rosto dela, no espelho pequeno e embaçado, estava pálido. Ela ficou olhando para si mesma por um tempo, não com vaidade ou tristeza, mas com aquele jeito prático de quem está avaliando uma situação. Ela estava bem. O bebê estava bem. Era só o corpo lembrando que o prazo estava chegando. Ela foi para a cozinha, acendeu o fogão e começou o café. Evaristo entrou às 5h40, como sempre, com as botas ainda cheias de terra e as mãos já limpas. Ele tinha o costume de lavar as mãos do tanque de fora antes de entrar. Ela tinha percebido isso no segundo dia. Ele sentou, ela colocou o café e o pão na mesa e os dois ficaram em silêncio como de costume. Mas nessa manhã, ele olhou para ela 2 vezes antes de começar a comer. Ela notou, mas não disse nada. Você tá pálida, ele disse. Passei mal de madrugada. Já passou. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão fechada que ela ainda não tinha aprendido a decifrar. Que tipo de mal? Contração, irregular. Não é hora ainda. Ele virou os olhos para o café. Ficou quieto por um momento. Tem uma mulher na localidade, parteira. Se precisar, eu vou buscar ela. Tá longe? Uns 8 quilômetros. Ela assentiu. Se precisar, eu falo. Ele tomou o café até o fim, lavou a xícara e saiu. Mas antes de sair pela porta dos fundos, ele parou por um segundo, de costas para ela, como se fosse falar alguma coisa. Depois foi embora, sem dizer. Ela ficou olhando para a porta fechada. Essa conversa mais longa que eles tinham tido desde o primeiro dia. A rotina foi se acomodando com uma naturalidade que ela não tinha esperado. Ela acordava, cuidava das galinhas, fazia o café, limpava, cozinhava. Ele trabalhava do lado de fora durante a maior parte do dia. Vinha comer, voltava para o campo ou para o galpão. À noite jantavam em silêncio e se separavam. Era uma vida simples e organizada, com um ritmo que o corpo dela foi aprendendo sem precisar pensar. Mas havia coisas que ela foi notando aos poucos. A primeira coisa era o galpão. Ele passava muito tempo lá dentro, horas às vezes, e ela nunca tinha visto a porta aberta. Quando ela precisava chamar ele para alguma coisa e ele estava lá dentro, ela batia na porta e esperava do lado de fora até ele sair. Ele sempre saía rápido nesses casos, fechava a porta atrás de si e atendia ela no terreiro. Uma vez ela tentou perguntar o que ele guardava lá, de um jeito casual, sem intenção de intrometer. Ele só disse que era ferramenta, e ela deixou para lá, porque a expressão dele tinha ficado ligeiramente mais fechada do que o normal, e ela sabia reconhecer quando alguém não queria ir por aquele caminho. A segunda coisa era mais difícil de nomear. Era uma ausência. A casa não tinha fotografia nenhuma, nenhuma nas paredes, nenhuma nas prateleiras, nenhuma em lugar nenhum. Ela tinha passado em cada cômodo limpando e nunca tinha encontrado sequer um retrato. Em casas de interior, isso era raro. Quase toda a casa do campo tinha pelo menos a foto de casamento na parede da sala, ou a foto de batizado de filho, ou o retrato de parente velho emoldurado acima da estante. Aqui não havia nada. Era como se o passado inteiro de Evaristo tivesse sido retirado da casa com cuidado, um quadro de cada vez. A terceira coisa eram os sons da noite. Ela era uma dorminhoca leve desde a gravidez. Acordava com qualquer barulho diferente.
E em 2 noites separadas, com dias de intervalo, ela tinha acordado de madrugada com o som de passos no corredor, lentos, pesados, indo em direção à cozinha. Ela ficava deitada na escuridão escutando, o coração batendo um pouco mais rápido, e depois ouvia o som da cadeira na cozinha, e depois silêncio por um tempo longo, e depois os passos voltando para o quarto dele. Ele levantava de noite e ficava sentado na cozinha sozinho no escuro. Ela não sabia o que fazer com essa informação. Não era ameaçador exatamente, mas havia algo naquilo que era perturbador de um jeito que ela não conseguia articular. Um homem que ficava acordado sozinho no escuro da madrugada não estava dormindo bem. E homem que não dorme bem está carregando alguma coisa pesada. No 8º dia, ela encontrou a criança. Não era uma criança de verdade, era uma foto. Ela estava limpando a prateleira da sala com um pano úmido quando um dos livros escorregou e caiu. Ela baixou com dificuldade por causa da barriga, pegou o livro e, quando levantou, percebeu que alguma coisa tinha caído junto com ele. Era um pedaço de papel dobrado, amarelecido, que deve ter ficado guardado dentro do livro. Ela ficou olhando para ele por um segundo, com o pano ainda na mão. Ela deveria ter colocado de volta. Ela sabia disso. Mas abriu. Era uma fotografia pequena, do tipo que se tira em estúdio, com aquela borda branca desbotada. A foto mostrava um menino de uns 6 ou 7 anos, com o cabelo penteado para um lado, usando uma camisa com botões, sentado numa cadeira de estúdio com as mãos no colo. O menino estava sorrindo. Era um sorriso levemente torto, do tipo que crianças fazem quando o fotógrafo pede para sorrir, e elas ainda não sabem muito bem como fazer isso de propósito. Atrás da foto, em letra miúda a lápis, alguém tinha escrito uma data. Ela calculou. 32 anos atrás. Ela ficou olhando para a foto por um momento longo. O menino tinha os olhos escuros e fundos de Evaristo. Ela dobrou o papel com cuidado, colocou de volta dentro do livro e recolocou o livro na prateleira exatamente onde estava. Continuou limpando como se nada tivesse acontecido. Mas o resto da tarde ela ficou com aquela imagem na cabeça. O menino sorrindo de um jeito torto para a câmera. E as perguntas que ela não podia fazer foram ficando mais barulhentas por dentro. Ele tinha tido um filho, ou talvez ainda tivesse, mas o filho não estava aqui, e a foto estava escondida dentro de um livro, e não havia mais nenhuma imagem daquela criança em lugar nenhum da casa. Naquela noite, durante o jantar, ela tentou observar ele com mais atenção do que de costume. Ele comia com aquela calma de sempre, mastigava devagar, não se apressava. As mãos eram firmes em cima da mesa. Mas ela ficou olhando para o rosto dele, tentando imaginar esse mesmo rosto 30 anos mais jovem, e ficou tentando imaginar o que tinha acontecido com a criança daquela foto. Ele ergueu os olhos de repente e a pegou olhando. Ela não desviou dessa vez, ficou olhando de volta. "O que foi?" ele disse. "Nada", ela disse. "Tava pensando." Ele voltou para o prato. Mas ela tinha visto alguma coisa no rosto dele no segundo antes de ele desviar. Alguma coisa que passava rápido demais para nomear. Não era irritação. Era quase como reconhecimento. Como se ele soubesse que ela tinha visto alguma coisa que ele não queria que fosse visto. E estivesse aguardando para ver o que ela ia fazer com isso. Ela não fez nada. Terminou o jantar e foi lavar a louça. No 10º dia, choveu. Começou de tarde, um temporal fechado que chegou sem aviso e transformou o terreiro em lama em questão de minutos. Evaristo tinha entrado antes da chuva pesada. Estava no corredor consertando uma ferragem quando ela passou com a bacia de roupa molhada que não tinha dado tempo de tirar do varal. Ele não disse nada, mas quando ela passou por ele de volta, sem a bacia, as mãos vermelhas de frio, ele foi até a cozinha e colocou água para esquentar sem ser pedido. Eles ficaram na cozinha enquanto a chuva batia no telhado de zinco, com aquele barulho que preenche tudo. Ela estava sentada de lado na cadeira, como tinha aprendido a sentar para aliviar o peso da barriga, e ele estava de pé encostado no balcão com a xícara de café nas mãos. A lamparina estava acesa porque a luz tinha apagado com a chuva, e a luz amarela e oscilante da chama deixava os dois mais próximos do que eram de dia, de um jeito que ela não sabia se gostava ou não. "Você já teve filho?" ela perguntou. Ela não tinha planejado perguntar. Saiu. Ele ficou olhando para a xícara por um tempo. "Tive",
ele disse. Ela esperou. Ele não continuou. Onde tá? Ela disse mais baixo dessa vez, porque alguma coisa no jeito dele falar fazia a voz dela querer diminuir. Ele colocou a xícara na pia. Ficou de costas para ela por um momento, com as duas mãos apoiadas na borda do balcão, olhando pela janela para a chuva que não deixava ver nada do lado de fora. Não sei, ele disse, e foi embora para o corredor. Ela ficou na cozinha sozinha com a lamparina e a chuva, e aquelas duas palavras ficaram pairando no ar da cozinha depois que ele saiu. Não sei. Não era a resposta que ela esperava. Ela tinha imaginado que ele ia dizer que o filho tinha morrido, ou que tinha crescido e ido embora, ou qualquer resposta que fosse definitiva. Mas não sei era diferente. Não sei significava que havia uma criança no mundo, um filho ou uma filha de Evaristo, que estava em algum lugar que ele não conhecia. E por algum motivo ele não tinha ido atrás. Ou não tinha conseguido. Ela foi dormir com essa dúvida e ficou acordada por um tempo, ouvindo a chuva no telhado e tentando montar um quadro a partir de pedaços que não tinham forma clara ainda. Uma casa sem fotografia. 2 quartos vazios. Uma criança numa foto guardada dentro de um livro. Um homem que levantava de noite para sentar sozinho no escuro. E agora isso. Um filho em algum lugar desconhecido. Ela não tinha como saber ainda o que conectava tudo aquilo, mas sentia com aquela intuição que às vezes vem antes da lógica que havia um centro naquela história. Uma coisa que, quando ela entendesse, ia fazer todas as outras peças se encaixar de repente. Ela ainda não sabia o que era. No 13º dia, apareceu um homem na porteira. Marta estava no terreiro tratando as galinhas quando ela viu. Era um homem de meia idade, gordo, com um chapéu de palha e uma camisa de botão aberta no peito. Ele tinha chegado de carro, um carro velho que tinha parado na estrada de terra do lado de fora da cerca, e estava parado na porteira com as mãos nos bolsos olhando para casa. Ela ficou parada com o pote de milho na mão, observando. Ele não chamou, não bateu, não fez gesto nenhum. Só ficou parado olhando. Ela não sabia se devia ir até ele ou não. Havia alguma coisa naquele homem que não era simplesmente um vizinho passando. Era uma postura de quem veio para alguma coisa e está avaliando antes de se comprometer. Ela foi até a porta dos fundos e chamou Evaristo. Ele saiu do galpão, viu ela, viu a direção que ela estava olhando e virou o olhar para a porteira. Em menos de 2 segundos, a expressão dele mudou de um jeito que ela nunca tinha visto. Não ficou com raiva. Ficou com uma expressão que ela levou um momento para identificar. Era tensão, do tipo que vem de reconhecimento. Ele conhecia aquele homem. Evaristo foi até a porteira com passos largos e retos, sem pressa, mas sem hesitar. Os dois conversaram por um tempo que ela não conseguiu calcular direito porque ficou dentro do alcance das galinhas, longe o suficiente para não ouvir. Ela observava de longe. A conversa não tinha gesto excessivo, não tinha voz alta. Era uma conversa baixa, densa, do tipo que acontece entre pessoas que já se conhecem bem o suficiente para não precisar de volume. O homem gordo olhou na direção dela uma vez, no meio da conversa. Ela desviou o olhar imediatamente e fingiu cuidar das galinhas. Quando olhou de volta, os dois tinham terminado. O homem gordo voltou para o carro sem se virar, entrou e foi embora pela estrada de terra levantando uma nuvem de poeira. Evaristo ficou parado perto da porteira por um momento depois que o carro sumiu. Depois virou e voltou para casa. Quando passou por ela no terreiro, ela podia ver que a mandíbula dele estava levemente tensionada, os dentes cerrados por baixo da barba. Quem era? Ela perguntou. Vizinho, ele disse sem parar. Ela ficou olhando ele entrar pela porta dos fundos. Vizinho. Mas ele tinha dito no primeiro dia que a propriedade mais próxima ficava a mais de 15 quilômetros. E vizinho de interior não para na porteira sem chamar. Vizinho entra, toma café, senta, conversa. Não para na porta e vai embora em 5 minutos sem entrar. Ela não era ingênua. Tinha crescido em mundo pequeno, tinha aprendido cedo a ler o que as pessoas não dizem com palavras. E o que ela tinha lido naqueles 5 minutos era que havia algo entre aquele homem gordo e Evaristo que não era simples, não era agradável e não era assunto de vizinhança. À noite o jantar foi mais silencioso do que de costume, o que já era dizer muito. Ele comeu olhando para o prato.
Ela não tentou conversar, mas quando ela foi levantar para lavar a louça, ele falou sem olhar para ela. Se aparecer alguém aqui perguntando por mim quando eu não tiver, ele disse, você não sabe nada. Você chegou faz pouco tempo, não conhece minha rotina, não sabe onde eu ando. Ela ficou com o prato na mão, de pé ao lado da mesa. Tá bom, ela disse. Ele assentiu. Levantou e foi para o corredor. Ela ficou lavando a louça devagar, com a cabeça cheia de coisas que não tinham forma ainda. Ela tinha concordado sem pensar, por instinto, porque havia algo nele que ela tinha começado a confiar, sem saber exatamente quando isso tinha começado. Mas agora, com as mãos na água e o barulho suave dos pratos, ela foi deixando o pensamento se abrir. Por que um homem que vivia sozinho no meio do nada, sem televisão, sem visita, sem nada, precisava que uma estranha cobrisse para ele se alguém aparecesse perguntando? O que Evaristo tinha feito? Ou o que tinha sido feito para ele? Ela enxugou as mãos devagar, apagou o fogão e foi para o quarto. Deitou de lado, com o bebê quieto dentro dela, e ficou ouvindo a casa respirar no silêncio da noite. Mais tarde, na madrugada, ela ouviu os passos no corredor de novo, mas dessa vez eles não foram até a cozinha. Pararam na frente do quarto dela. Ficaram parados por um momento que ela não soube medir, com o coração dela acelerado e o corpo dela completamente imóvel na cama. Depois os passos foram embora, devagar, de volta para o corredor. Ela ficou com os olhos abertos no escuro por muito tempo depois disso. Ele tinha parado na frente do quarto dela de madrugada. Ela não sabia por quê. Não sabia se estava verificando se ela estava bem, se estava pensando em algo, ou se havia outra razão que ela não queria considerar ainda. O que ela sabia era que estava dentro da casa de um homem que escondia alguma coisa, que havia alguém de fora que vinha até a porteira sem avisar, que havia um filho desaparecido e uma história sem fotografia, e uma noite em que alguém tinha parado do lado de fora do seu quarto no escuro. E ela tinha menos de 3 semanas até o parto. A pergunta não era mais só sobre o passado dele, a pergunta era sobre o que aquele passado podia significar para ela agora. Ela colocou a mão na barriga, respirou fundo e ficou esperando o amanhecer. O bebê nasceu antes do que ela esperava. Não foi de madrugada, não foi num momento dramático de tempestade ou de silêncio absoluto. Foi numa tarde comum de quarta-feira, com o sol ainda alto e as galinhas ciscando no terreiro, e Evaristo no campo, a uns 200 metros da casa. As contrações começaram de manhã, regulares dessa vez, sem deixar dúvida. Ela foi até a janela da cozinha e ficou olhando para a distância, tentando calcular se havia tempo suficiente para ele ir buscar a parteira. As contas não fechavam. Ela foi até o campo. Caminhou devagar pelo terreno irregular, com uma mão na barriga e outra no lado do corpo para equilibrar. E ele a viu vindo de longe. Parou o que estava fazendo antes dela chegar e ficou esperando com a enxada na mão e uma expressão que ela aprendeu a reconhecer como a versão dele de preocupação, que era diferente da preocupação de qualquer outra pessoa, porque não levantava as sobrancelhas nem abria a boca. Só ficava com os olhos levemente mais fixos do que o normal. Começou, ela disse quando chegou perto. Ele jogou a enxada no chão, passou por ela e foi em direção ao galpão. Ela foi atrás devagar. Ele saiu de dentro com um cavalo já encilhado, numa velocidade que ela não esperava de um homem daquele tamanho, e estava montando quando ela ainda estava chegando no terreiro. Vai ficar na cama, ele disse. Não faz força ainda, eu volto em menos de 1 hora. Ele foi. O barulho dos cascos na terra seca foi diminuindo e sumindo, e ela ficou sozinha no terreiro com o sol da tarde, e as contrações que vinham a cada 8 minutos agora. Ela foi até o quarto, deitou e ficou respirando do jeito que ela tinha aprendido sozinha, sem curso, sem instrução, só com aquele instinto que o corpo vai desenvolvendo quando não tem mais ninguém para explicar. Ele voltou em 53 minutos. Ela contou. Veio com uma mulher pequena e velha montada atrás dele, com uma bolsa de couro pendurada no ombro. A mulher desceu antes do cavalo parar completamente, entrou na casa sem cerimônia, perguntou onde era o quarto e tomou conta da situação com aquela autoridade tranquila de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes. O nome dela era Dona Perpétua. Ela tinha 70 e poucos anos, mãos pequenas e ágeis, e não desperdiçava palavra.
Fez o que precisava ser feito com eficiência e calma. Evaristo ficou do lado de fora do quarto durante todo o tempo. Ela podia ouvir os passos dele no corredor às vezes, lentos e constantes, indo e voltando. O menino nasceu às 6h40 da tarde, com um choro forte e imediato que preencheu o quarto e foi pelo corredor afora. Do lado de fora, os passos pararam. Dona Perpétua limpou o bebê, embrulhou ele num pano de algodão que ela tirou da própria bolsa e colocou nos braços de Marta. Era pequenininho e vermelho e perfeito, com os olhos fechados com força e os punhos cerrados dos dois lados do rosto. Ela ficou olhando para ele por um momento sem conseguir pensar em nada. Era um pensamento em branco, daqueles que não são vazios, são tão cheios que não cabem em palavra. Dona Perpétua foi abrir a porta do quarto. Ela podia ouvir a voz baixa da velha falando com ele no corredor. Depois silêncio, depois um passo, só um, na direção da porta do quarto. E parou. Pode entrar, ela disse com a voz ainda rouca do esforço. Evaristo entrou. Ficou parado no batente por um momento, olhando de longe. A luz do quarto estava baixa, a lamparina no canto, e a sombra dele era grande na parede. Ele olhou para o bebê nos braços dela com uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Não era alegria, não era exatamente. Era alguma coisa mais antiga e mais doída do que alegria. Era o rosto de alguém que está vendo alguma coisa que dói de ser bonita. É menino, ela disse. Ele assentiu uma vez, devagar. Ficou mais um momento no batente, depois virou e foi embora para o corredor. Ela ouviu ele falar com Dona Perpétua, ouviu o som de dinheiro mudando de mão, ouviu a porta dos fundos abrir e fechar. Ele tinha ido levar a velha embora. Ela ficou sozinha com o menino no quarto de lamparina, e o bebê respirava contra o peito dela, com aquela respiração rápida e leve de recém-nascido. E ela ficou ali imóvel por um tempo longo, com medo de se mexer, com medo de quebrar alguma coisa que ela não sabia bem o que era. Os dias depois do nascimento foram de uma vulnerabilidade que ela não tinha previsto. Não era só o corpo, era tudo junto, o corpo cansado, o sono fragmentado, o bebê que precisava ser amamentado a cada 2 horas, e aquela abertura emocional estranha que vem depois do parto e deixa tudo mais perto da pele do que deveria. Ela chorava às vezes sem saber por quê. Ficava com o bebê nos braços e chorava baixinho, não de tristeza, mas de alguma coisa que não tinha nome exato. Evaristo mudou depois do nascimento. Não de um jeito dramático, não de um jeito que ela soubesse descrever com precisão. Era mais como um leve afrouxamento de alguma coisa que ele mantinha tenso dentro de si. Ele começou a fazer café antes dela acordar e deixava a xícara em cima da mesa com um pão ao lado. Quando ela precisava de alguma coisa durante o dia e estava com o bebê no colo, ele trazia sem que ela precisasse pedir 2 vezes. Ele não falava mais do que antes, mas havia uma qualidade diferente no silêncio dele. Menos fechado, menos como uma parede. Uma tarde ela estava amamentando na cadeira da varanda, com o sol de fim de tarde batendo de lado. E ele passou com um balde d'água e parou no degrau da varanda por 1 segundo. Olhou para o bebê. O menino estava com os olhos abertos, aqueles olhos escuros e vagos de recém-nascido, que ainda não focam direito, e os dedinhos dele se abriam e fechavam devagar no ar. "Tem nome?" ele perguntou. Ela tinha pensado nisso durante a gestação inteira, sem chegar num lugar. "Ainda não." Ele ficou olhando para o menino por mais um momento. Depois foi embora com o balde. Mas naquela noite, depois do jantar, ele ficou na mesa depois de terminar de comer, o que era fora do habitual. Ela estava com o bebê num pano amarrado no peito, lavando a louça devagar para não acordar ele. "Meu pai se chamava Hélio", ele disse. Ela parou com o prato na mão. Não virou. "Eu nunca gostei muito do nome", ele continuou, com aquela voz grave e econômica. "Mas era o nome dele." Ela colocou o prato no escorredor devagar. Ainda não virou. Havia algo muito frágil naquele momento, como aqueles fios de teia de aranha que a gente só vê quando a luz bate de certo ângulo e ela tinha medo de virar rápido demais e quebrar. "É um nome bonito", ela disse. Ele não respondeu. Ela ouviu a cadeira arrastar e os passos indo para o corredor. Mas dessa vez havia algo diferente nos passos. Menos peso, como se ele tivesse deixado alguma coisa na cozinha que tinha estado carregando por muito tempo.
Ela ficou olhando para o prato molhado na sua mão. Hélio. Ela ficou com o nome na cabeça o resto da noite, experimentando ele em silêncio. E quando deitou com o bebê do lado dela na cama e ficou olhando para aquele rosto pequeno na luz fraca da lamparina, ela disse baixinho: Hélio. O bebê não reagiu, mas ela sentiu alguma coisa se acomodar dentro dela, do jeito que as coisas se acomodam quando encontram o lugar certo. Foi na segunda semana depois do parto que ela foi ao galpão. Não foi de propósito, não foi por curiosidade deliberada. Ela estava procurando Evaristo para perguntar sobre a lenha que estava acabando, foi até o galpão e a porta estava encostada, não fechada. Ela bateu. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Silêncio. Ela empurrou a porta devagar. Ele não estava lá. Mas o que estava lá, ela ficou olhando por um tempo que não soube medir. O galpão era grande, com telhado alto de madeira e uma janela pequena de cada lado que deixava entrar listras de luz. No lado esquerdo havia ferramentas, como ele tinha dito. Enxadas, foices, cordas, arreios pendurados na parede. Um banco de trabalho com peças de metal e óleo. Isso tudo ela tinha imaginado. No lado direito havia outra coisa. Havia uma mesa comprida coberta de papéis. Não papéis de fazenda, não notas fiscais de mantimento ou documentos de terra. Eram folhas cheias de escrita à mão, algumas com desenhos, algumas com o que pareciam ser mapas feitos a lápis. Havia pastas empilhadas, algumas abertas, com o que pareciam recortes de jornal. Havia uma caixa de madeira no canto, fechada com um cadeado pequeno. E na parede acima da mesa havia algo que fez ela ficar parada. Era uma linha do tempo, feita com barbante e pregadores de roupa, com papéis pendurados em ordem, alguns com datas escritas, alguns com nomes. Ela olhou para aquilo sem se aproximar, tentando entender o que estava vendo. Os papéis eram pequenos demais para ler da distância onde ela estava, mas ela podia ver que havia um padrão, uma organização deliberada, de alguém que estava tentando montar alguma coisa que tinha sido desmontado. Ela ouviu passos do lado de fora. Ela saiu do galpão rápido, fechou a porta no lugar que estava e foi andando em direção à casa com o coração acelerado. Evaristo apareceu dobrando o lado do galpão 30 segundos depois. Ele a viu, olhou para a porta do galpão, olhou para ela. "Tava te procurando", ela disse com uma calma que ela não estava sentindo. "A lenha acabou." Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois foi até a pilha de lenha e começou a carregar sem dizer nada. Mas ela percebeu, quando ele passou por ela com os braços cheios de lenha, que a mandíbula dele estava levemente tensa. Ele sabia que ela tinha visto alguma coisa. Ela tinha certeza. Naquela noite ela ficou acordada depois que a casa ficou quieta, tentando montar o que tinha visto com o que já sabia. A linha do tempo na parede, os recortes de jornal, a caixa com cadeado, o filho desaparecido, o homem gordo na porteira, a pergunta sobre alguém que pudesse aparecer procurando. Havia uma história que ele estava tentando reconstruir ou entender ou resolver, de um jeito metódico e solitário, num galpão trancado no fundo de uma fazenda onde ninguém ia. E então, num momento que ela não conseguia explicar, as peças começaram a se mover. Ela pensou no filho na fotografia, 6 ou 7 anos, 32 anos atrás. Isso significava que o filho de Evaristo tinha hoje uns 38, 39 anos, adulto. Ela pensou na expressão dele quando disse não sei onde o filho estava. Não era a expressão de pai que perdeu contato com o filho crescido que foi embora. Era outra coisa. Era a expressão de quem perdeu alguém de um jeito que não foi natural, não foi gradual, foi cortado. Ela pensou na linha do tempo no galpão. E aí ela pensou em algo que não tinha pensado antes, porque não havia motivo para pensar nisso até agora. Ela tinha chegado aqui fugindo de uma situação que não tinha escolhido. Mas Evaristo, por que ele estava aqui? Por que um homem que claramente tinha uma história complexa, que tinha pessoas do lado de fora que apareciam na porteira sem avisar, que mantinha arquivos e mapas e recortes de jornal num galpão trancado, estava vivendo sozinho no meio do nada, como se tivesse se escondido do mundo? Pessoas se escondem por 2 motivos: porque fizeram alguma coisa, ou porque tiveram alguma coisa feita a elas. Ela ainda não sabia qual era o caso. No 22º dia depois do parto, ela estava do lado de fora estendendo roupa quando ele veio até ela.
Era tarde da manhã, o sol estava quente, e ele tinha aquele jeito de vir que ela já reconhecia quando havia alguma coisa para ser dita. Uma ligeira rigidez nos ombros, os passos um pouco mais deliberados do que o usual. Ele ficou de pé do lado dela sem falar por um momento. Ela continuou estendendo roupa. Aquele homem que veio aqui, ele disse. Ela esperou. Ele vai voltar. Ela pregou a última peça no varal e virou para ele. E ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler. Não completamente, mas melhor do que antes. Havia algo ali que ela identificou como deliberação. Ele estava decidindo quanto ia dizer. Quando ele voltar, ele disse, pode ser que as coisas fiquem complicadas por um tempo. Complicadas como? Ele ficou em silêncio. Evaristo. Era a primeira vez que ela usava o nome dele diretamente assim. E ela viu que isso registrou nele uma levíssima mudança na expressão. Eu tô aqui com um filho de 22 dias. Se tem alguma coisa que eu preciso saber para me proteger, eu preciso saber agora. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. O vento passou entre eles, balançou as roupas no varal, levantou um pouco de poeira no terreiro. Lá longe, um boi mugiu uma vez e ficou quieto. Você conhece o nome Soledade? Ele disse. Ela ficou parada. A cidade? O homem, ele disse. Gilberto Soledade. Ela sacudiu a cabeça. Não conheço. Ele assentiu devagar, como se essa resposta tivesse confirmado alguma coisa que ele precisava verificar. Virou e foi embora em direção ao campo. Ela ficou com a cesta vazia de roupa na mão, olhando para costas largas dele indo embora, e repetiu o nome em silêncio. Gilberto Soledade. Ela não conhecia esse nome, mas havia algo no jeito que ele tinha falado, com aquela voz grave e baixa, que fazia o nome soar como alguma coisa que tinha peso. Como o nome de uma dívida, ou de uma ameaça, ou de algo muito pior. Na noite seguinte, Hélio estava inquieto. Acordou 3 vezes, chorou, mamou, voltou a dormir, e na terceira vez ela ficou sentada na cama com ele no colo, por um tempo longo depois que ele tinha voltado a dormir, sem conseguir largar. Ela ficava assim às vezes, segurando ele dormindo, como se precisasse ter certeza que ele estava ali. Ela estava assim quando ouviu a voz. Era baixa do outro lado da parede do quarto, vindo de fora da janela. Uma voz masculina que ela não reconheceu, falando alguma coisa que ela não conseguiu entender. E depois a voz de Evaristo, mais baixa ainda, respondendo. Ela colocou Hélio no colchão com cuidado, foi até a janela e ficou de lado, sem abrir, escutando. As vozes estavam a uns 5 metros de distância, do lado de fora da casa, perto da parede. Ela conseguia ouvir o tom, mas não as palavras. A voz estranha era mais animada, mais urgente. A de Evaristo era monossilábica, contida. Então a voz estranha disse uma coisa que ela conseguiu ouvir claramente. O menino tá vivo, Evaristo. Silêncio. E depois a voz de Evaristo, tão baixa que ela mal ouviu. Onde? Ela ficou imóvel na janela, com as mãos na madeira da parede, sem respirar. O menino, o filho na fotografia, 32 anos depois. Vivo. Ele começou pelo começo, ou pelo que ele chamou de começo, que já era no meio de uma história que tinha raízes mais antigas do que ele mesmo sabia na época. 26 anos atrás, ele tinha uma fazenda diferente, maior, a 200 quilômetros dali, numa região que ele não nomeou, mas que ela imaginou ser mais para o norte, pelo jeito que ele descreveu o terreno. Ele tinha uma mulher, uma filha pequena e um filho de 6 anos chamado Rafael. Ele tinha uma vida que não era rica, mas era estável, do tipo de estabilidade que vem de trabalho constante e terra boa, e a convicção de que o amanhã vai ter a mesma forma que o hoje. Havia um homem na região chamado Gilberto Soledade, um homem de negócios, como ele era chamado, o tipo de homem que, em cidade pequena de interior, acumula poder de um jeito que é difícil de mapear, porque ele nunca está na frente de nada, está sempre um passo atrás, financiando, intermediando, facilitando. Soledade queria a terra de Evaristo, não por necessidade, porque ele já tinha terra suficiente. Queria por expansão, por princípio, pela lógica do tipo de homem que, quando vê alguma coisa que não é dele ainda, sente aquilo como uma irregularidade que precisa ser corrigida. Evaristo não vendeu, não queria vender, não precisava vender.
E havia também uma questão de princípio, porque ele não gostava de Soledade desde o começo. Desde a primeira vez que o homem tinha aparecido com aquele sorriso de quem está te fazendo um favor ao te comprar. Soledade não era o tipo que aceitava não como resposta final. Começaram as pressões pequenas primeiro. Problemas com documentação que apareciam do nada. Funcionários que paravam de aparecer sem explicação. Crédito que sumia nos bancos da região. Evaristo aguentou. Era teimoso por natureza, e a teimosia nele era uma coisa profunda, enraizada, do tipo que não é simplesmente caráter, mas é constituição. Então as pressões ficaram maiores. Houve um incêndio numa parte da lavoura que a perícia chamou de acidental, mas que Evaristo sabia que não era. Houve uma briga numa feira da cidade que deixou um dos seus trabalhadores no hospital por 2 semanas. Houve ameaças que chegavam por terceiros, nunca direto, sempre com aquela camada de distância que protegia a Soledade de qualquer consequência. E então, numa noite de julho de 26 anos atrás, Rafael desapareceu. Ele tinha 6 anos, estava brincando no terreiro da frente enquanto a mãe preparava o jantar. Evaristo estava no campo, a uns 300 metros de distância. Quando ele voltou, a mulher estava no terreiro chamando o nome do filho, e não havia resposta. Eles procuraram a noite toda. Procuraram nos dias seguintes. Chamaram polícia, chamaram vizinhos, vasculharam cada palmo de terra ao redor. Rafael não estava em nenhum lugar. A polícia trabalhou por 2 semanas e depois o caso foi esfriando, como casos de criança pobre em lugar sem visibilidade costumam esfriar. Evaristo foi até Soledade pessoalmente. Ficou na frente do homem e disse o que sabia e o que ia fazer se provasse. Soledade sorriu e disse que era uma tragédia terrível, que lamentava muito, que esperava que o menino aparecesse logo. A mulher de Evaristo não aguentou. Não foi de uma vez, foi se desfazendo aos poucos, ao longo de 1 ano, até que uma manhã ela foi embora levando a filha pequena e deixando um bilhete que dizia que ela não conseguia mais ficar naquele lugar. Ele não foi atrás. Entendia de um jeito que não era consentimento, mas era compreensão. Ele vendeu a terra. Não para Soledade, para um homem de outra região, deliberadamente, como um último ato de resistência. Pegou o dinheiro e foi embora. Mas não embora para recomeçar. Foi embora para procurar. Passou anos viajando pela região, seguindo pistas que apareciam e sumiam, conversando com pessoas que sabiam um pedaço e não sabiam outro, juntando as informações num sistema que foi ficando mais elaborado com o tempo, mais metódico, porque era a única forma que ele tinha encontrado de não perder a sanidade. Por isso o galpão, por isso a linha do tempo, por isso os recortes de jornal e os mapas e a caixa com cadeado. Ele tinha passado 26 anos procurando o filho. Ela ficou ouvindo tudo isso com a xícara de café fria nas mãos, sem interromper, sem se mover. O sol tinha mudado de ângulo na janela enquanto ele falava, o que significava que fazia mais de 1 hora que eles estavam ali. Do quarto vinha o barulho de Hélio acordando, um choro pequeno que foi crescendo, e ela levantou sem pensar. Foi até o quarto, pegou ele, voltou para a cozinha com o bebê no colo. Evaristo olhou para o bebê por 1 segundo, depois voltou os olhos para a mesa. O homem que veio ontem, ela disse. Era sobre Rafael. Sim, o menino está vivo. É o que ele diz. Ela olhou para ele. Você não acredita? Ele ficou em silêncio por um momento. Eu já acreditei em muita coisa que não era verdade nesses 26 anos. Fui atrás de pista falsa mais vezes do que eu consigo contar. Ele pausou. Mas dessa vez tem documento, tem nome, tem endereço. Ela sentiu o peso daquilo. 26 anos de procurar, de pistas que sumiam, de esperança que abria e fechava. E agora um homem aparecia de noite com um nome e um endereço. Quem é o homem que veio? Ela perguntou. Se chama Jacinto. Trabalhou para Soledade por muitos anos. Saiu faz 2 anos, não bem. Saiu de um jeito que deixou Soledade com raiva. Ele tem informação que acumulou durante muito tempo. Evaristo parou. Ele quer dinheiro pela informação, o endereço completo. Você tem? Tenho o suficiente. Ela ficou olhando para ele. Havia uma tensão nele que era diferente da tensão habitual, que era a tensão de homem fechado por costume. Essa era a tensão de alguém
que estava na beira de alguma coisa depois de muito tempo andando em direção a ela. E agora que estava ali, não sabia se o chão do outro lado era firme. "Por que você me contou tudo isso?" ela disse. Ele levantou os olhos para ela. Era uma olhada direta, daquelas que ele raramente fazia, que durava mais do que o usual. "Porque quando eu for atrás disso," ele disse, "as coisas aqui podem ficar perigosas. Soledade ainda tem braço comprido. Se ele souber que eu encontrei o rastro do Rafael, ele vai querer apagar o rastro antes que eu chegue lá." Ele pausou. "Você precisa saber o que pode acontecer." Ela ficou com Hélio no colo, o bebê fazendo barulhinhos tranquilos agora, as mãos pequeninhas abertas no ar. Ela olhou para o filho, depois para Evaristo. "O que você precisa de mim?" ela disse. O que ele precisava era que ela ficasse. Não de um jeito que ele disse com essas palavras, porque ele não era o tipo que pedia as coisas assim. Foi uma conversa que durou mais 2 dias, fragmentada, em pedaços que ele ia acrescentando cada um no seu tempo, como se cada coisa que ele dizia precisasse de espaço antes de mais alguma ser dita. Ele precisava que alguém estivesse na fazenda enquanto ele fosse atrás da informação de Jacinto, porque a fazenda sozinha virava alvo fácil. Ele precisava que, se Soledade mandasse alguém verificar, houvesse alguém que parecesse que a vida normal continuava. Ele precisava, ela foi entendendo aos poucos, de uma testemunha, de alguém que soubesse o que ele sabia, para que, se algo acontecesse com ele, a história não morresse com ele. Ela ficou com tudo isso por um tempo antes de responder. Era uma coisa séria que ele estava pedindo, mesmo que não com essas palavras. Ele estava pedindo que ela entrasse numa história que não era dela, com um filho de menos de 1 mês nos braços, numa fazenda no meio do nada, esperando que o braço de um homem poderoso não chegasse até lá. Mas ela pensou em Rafael. Tinha 6 anos quando sumiu. Tinha agora uns 32, 33 anos, em algum lugar que o pai não sabia onde fazia mais de 2 décadas. Ela pensou em como seria crescer sem saber de onde você veio. Ela sabia um pouco sobre isso. Não do mesmo jeito, mas sabia. "Eu fico," ela disse. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela por um momento e ela viu alguma coisa passar no rosto dele que era difícil de nomear, mas que era real. Era o rosto de alguém que não estava acostumado a receber e não sabia muito bem como fazer isso sem se sentir exposto. "Obrigado," ele disse muito baixo. Era a primeira vez que ela ouvia essa palavra da boca dele. Jacinto voltou 3 dias depois. Dessa vez Evaristo o deixou entrar. Eles ficaram na sala com a porta fechada por quase 1 hora. Ela ficou na cozinha com Hélio, ouvindo o murmúrio das vozes sem conseguir distinguir as palavras, e foi fazendo café e tentando não ficar imaginando o que estava sendo dito. Quando Jacinto saiu, ela o viu de perto pela primeira vez. Era um homem gordo e suado, com os olhos pequenos e um jeito nervoso de olhar para os lados toda vez que se movia, como um animal que está acostumado a ambientes onde pode aparecer predador. Ele olhou para ela quando passou pela cozinha, um olhar avaliativo e rápido, e depois foi embora sem dizer nada. Evaristo ficou na sala por um tempo depois que ele saiu. Quando entrou na cozinha, o rosto dele estava com aquela expressão que ela agora reconhecia como a versão dele de emoção contida. Aquela linha dura dos lábios e os olhos levemente mais escuros do que o normal. Ele foi até a pia e ficou de costas para ela com as mãos apoiadas no balcão. "Rafael está em Belém," ele disse. "Tem endereço, tem nome que usa atualmente, tem verificação." Ele pausou. Soledade o vendeu quando ele tinha 6 anos. Passou por 3 famílias diferentes ao longo dos anos. Ficou na última até os 18, quando saiu por conta própria. Hoje tem 32 anos. Ela ficou parada. Vendeu. A palavra pousou no meio da cozinha como uma coisa física. "Ele sabe que tem um pai procurando por ele?" ela disse. "Não sei." Ela olhou para costas largas dele. Os ombros estavam levemente curvados, aquele jeito que ela tinha visto nele uma única vez antes, no campo, e que fazia ele parecer menor, mais humano, mais destruído. "Evaristo," ele não virou. "Você vai até lá?" Ele ficou em silêncio por um tempo. "Vou." "Quando?" "Semana que vem." Ela assentiu, mesmo que ele não pudesse ver. Ficou olhando para o piso de madeira por um momento, depois levantou, foi até o fogão
e começou a preparar o almoço porque era a única coisa que ela sabia fazer naquele momento que servia de alguma coisa. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros que tinham tido antes. Não era o silêncio de dois estranhos, era o silêncio de duas pessoas que sabem coisas uma da outra que mudam o peso do ar entre elas. 2 dias antes de ele partir, o homem de Soledade apareceu. Não era o Jacinto, era outro. Um homem mais jovem, magro, com uma caminhonete nova e um jeito de se mover que ela reconheceu instintivamente como perigoso, aquele tipo de calma que não é tranquilidade, mas é controle deliberado. Ele chegou no meio da tarde, quando Evaristo estava no campo. Ela estava na varanda com Hélio quando o carro parou na porteira. O homem desceu devagar, ficou do lado de fora da cerca e chamou. Ela não respondeu de imediato. Ficou parada na varanda, olhando para ele, com o bebê no colo, calculando. Tem alguém? Ele chamou de novo. Ela desceu os degraus da varanda devagar e foi até a porteira. Parou a uns 3 metros de distância, dentro da cerca, com o Hélio no colo. O homem tinha uns 40 anos, com um bigode fino e os olhos que ficavam parados demais enquanto ele falava. O tipo de olho que está registrando mais do que está mostrando. Boa tarde, ele disse com um sorriso que não chegava nos olhos. O dono da propriedade tá? Não, ela disse. Saiu cedo, não sei quando volta. O homem olhou para casa, para ela, para o bebê. Você é da família? Sou, ela disse, sem definir o que isso queria dizer. E seu nome? Marta. Ele assentiu devagar, o olhar passando pela propriedade com aquela vagareza calculada. O senhor Evaristo costuma passar muito tempo fora? Vai e vem, ela disse. Normal de fazenda. Ele ficou olhando para ela por um momento que durou 1 segundo a mais do que devia. Então sorriu de novo. Tá bom, você faz o favor de dizer que passou um amigo? Pode falar que foi o Renato. Eu falo. Ele voltou para o carro devagar, sem pressa, aquela calma deliberada de novo. Entrou, ligou e foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. Ela ficou na porteira até o carro sumir na curva entre os capinzais. Então voltou para casa com o Hélio apertado no peito, foi direto até o campo e foi andando até Evaristo. Ela contou tudo. Ele ouviu sem interromper, com o rosto fechado e os olhos em algum ponto distante atrás dela, enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Renato, ele disse baixinho. Você conhece? Conheço o nome. Ele fincou a enxada no chão. É homem de confiança de Soledade. Faz serviço que Soledade não quer fazer com as próprias mãos. Ela ficou olhando para ele. Tipo que serviço? Ele não respondeu, mas não precisava. Ela sentiu um frio que não era do vento. Ele vai voltar, ela disse. Vai. E quando você estiver em Belém? Evaristo ficou olhando para ela por um longo tempo. Havia uma luta acontecendo atrás dos olhos dele, ela podia quase ver, entre o que ele queria fazer e o que ele achava que devia fazer. Ela esperou. Eu não devia ter deixado você entrar nessa fazenda, ele disse, mas você deixou. Foi erro. Não foi, ela disse, e surpreendeu a si mesma com a firmeza da própria voz. Eu tô aqui porque precisava estar em algum lugar. Você está indo atrás do seu filho porque você passou 26 anos procurando ele. Essas duas coisas são separadas. Eu cuido da minha parte. Ele ficou olhando para ela. Você não tem obrigação nenhuma com a minha história, ele disse. Eu sei. Ela segurou Hélio com mais firmeza. Mas eu tenho com a minha, e a minha está aqui agora. Mais silêncio. O vento passou pelo campo, dobrou o capim alto ao redor deles, trouxe cheiro de terra quente. Hélio se mexeu no colo dela, fez um barulhinho e ficou quieto. Tem uma espingarda no armário do meu quarto, ele disse finalmente. Sei que você sabe usar, você me falou no primeiro dia que sabia cuidar de animal. Ele pausou. Que cuida de animal sabe usar espingarda. Ela quase riu, não riu. Sei usar. Se o Renato aparecer de novo quando eu não tiver, ele disse. Você não abre a porteira, você fica dentro de casa. E se ele entrar no terreiro, você atira pro ar primeiro, uma vez só, para ele saber que tem alguém armado. Ele olhou direto para ela. Entendeu? Entendi. Ele ficou olhando para ela por um último momento, com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler ao longo dessas semanas.
A expressão que era a versão dele de dizer alguma coisa que ele não sabia dizer com palavras. Então ele pegou a enxada do chão e voltou a trabalhar. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois virou e foi em direção à casa com Hélio no colo e o sol da tarde nas costas, deixando a sombra dos dois dela se alongar na terra seca do campo. Na noite anterior à partida dele, eles ficaram na varanda depois do jantar. Era raro, eles nunca tinham ficado na varanda juntos. Era o tipo de coisa que acontece entre pessoas com uma história mais longa, uma intimidade de hábito, e eles não tinham nenhum nem outro, ou pelo menos não deveriam ter. Mas aconteceu de um jeito natural. Ela foi para a varanda com o Hélio adormecido nos braços, porque o calor do quarto estava sufocando, e ele foi atrás alguns minutos depois e ficou encostado no batente da porta com os braços cruzados, olhando para o campo escuro. Havia um silêncio diferente de noite no campo, mais cheio, mais redondo, com as camadas de som dos bichos se sobrepondo num equilíbrio que parecia composto. Ela ficou olhando para as estrelas por um tempo. Havia muitas. No interior, sem luz elétrica perto, as estrelas ficavam expostas de um jeito que na cidade não era possível. Você já foi a Belém? Ela disse. Não. Eu nunca fui, ela disse. Nunca saí muito do estado, mas sempre achei que ia um dia. Ele ficou em silêncio. Como você vai saber que é ele? Ela disse. Quando você chegar lá e encontrar o homem com o endereço que o Jacinto deu, como você vai saber? Ele ficou quieto por um tempo. Tenho a foto de quando ele tinha 6 anos. Tem coisa que não muda, ele disse. Pausou. Os olhos não mudam. Ela ficou olhando para as estrelas. Pensou no menino da foto, o sorriso torto, os olhos escuros. Pensou num homem de 32 anos em Belém, que não sabia que tinha um pai vindo de longe atrás de um endereço comprado com o dinheiro de 26 anos de procura. E se ele não quiser saber? Ela disse. Era uma pergunta cruel. Ela sabia que era, mas era uma possibilidade real, e ela achava que ele merecia ter pensado nela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ela não olhou para ele. Ficou com os olhos nas estrelas. Então eu fico sabendo que ele está vivo e está bem, ele disse finalmente. E já é mais do que eu tive em 26 anos. Ela não disse mais nada. Hélio respirava no colo dela, lento e tranquilo, alheio ao mundo inteiro. O campo estava quieto ao redor, escuro e vasto e indiferente à história de um pai que ia numa cidade que nunca tinha visitado, atrás de um filho que ele não via fazia mais de um quarto de século. Depois de um tempo, Evaristo foi embora para dentro sem dizer boa noite. Mas antes de entrar, ela ouviu ele parar por um segundo na porta, e depois a voz dele saiu baixa. Cuida de você, ele disse. Não era para Hélio, era para ela. Ela ficou na varanda um pouco mais, com o filho nos braços e as estrelas em cima, e sentiu uma coisa se mover dentro dela que não era exatamente tristeza e não era exatamente esperança, mas tinha um pouco dos dois. Era a sensação de estar no meio de alguma coisa que ainda não tinha terminado, mas que já era de alguma forma que ela não conseguia articular completamente, mais do que tinha sido antes. Ela entrou. Deitou Hélio na cama com cuidado. Ficou olhando para ele por um momento. Depois foi até o armário do quarto de Evaristo, abriu a porta devagar e verificou a espingarda. Estava carregada. Ela a colocou de volta, fechou o armário e foi deitar. De manhã, quando acordou, ele já tinha ido. Ele deixou uma nota em cima da mesa da cozinha. Era um pedaço de papel dobrado com o nome dela escrito na frente com letra firme. Ela abriu enquanto o café esquentava, com Hélio no colo e os olhos ainda pesados do sono. A nota era curta, 3 linhas do tipo de escrita de quem não desperdiça palavra nem no papel. Volto em no máximo 10 dias. Mantimento no armário grande. Se o Renato aparecer, o que falei vale. Não abre a porteira. Não tinha assinatura. Não precisava. Ela dobrou o papel e guardou no bolso do avental. Ficou olhando para a janela da cozinha por um momento, para o terreiro vazio com a mangueira velha e as galinhas começando a ciscar na luz nova da manhã. A fazenda parecia maior sem ele. Não de um jeito ruim exatamente, mas de um jeito que ela notava, como quando uma presença constante some e o espaço que ela ocupava fica visível de repente. Ela acendeu o fogão e começou o dia. Os primeiros 3 dias foram tranquilos de um jeito que ela quase desconfiou.
O tempo estava bom, Hélio estava dormindo melhor. E ela foi encontrando um ritmo próprio na fazenda que era ligeiramente diferente do ritmo que tinha quando ele estava lá. Ela acordava mais tarde, fazia o café sem pressa, passava as manhãs na varanda quando o tempo estava bom, com o bebê no colo e o campo aberto na frente. Era uma paz que tinha algo de provisório. Ela sabia, mas ela deixou existir porque precisava dela. À noite ela ficava com a espingarda encostada na parede do quarto, perto da cama, do lado que ela alcançava mais rápido. Ela não tinha medo de arma. Tinha crescido em lugar onde arma era ferramenta, como enxada ou facão, e seu tio materno tinha lhe ensinado quando ela tinha 12 anos como carregar, como verificar, como atirar. Não era conforto exatamente ter aquilo ali, mas era alguma coisa. No quarto dia, Hélio ficou com febre. Não era alta, era daquelas febres de recém-nascido que sobem à tarde e baixam de noite. Mas era o suficiente para ela ficar sem dormir direito, verificando a temperatura a cada hora, molhando o pano, amamentando mais vezes do que o normal. Ela ficou a noite inteira acordada na beira da cama com ele no colo, cantarolando baixinho aquela música que a mãe dela cantava e que ela não tinha pensado faz anos. E a melodia foi saindo sozinha da memória do corpo sem precisar de esforço. A febre baixou antes do amanhecer. Ele dormiu fundo. Ela ficou sentada na beira da cama no escuro, exausta, com a cabeça pesada e as mãos ainda trêmulas do cansaço daquela vigília. E pensou em Evaristo, numa cidade que nenhum dos dois conhecia, batendo na porta de um homem que não sabia que ele existia. Ela perguntou em silêncio para o quarto escuro como estava indo. Não obteve resposta, claro, mas a pergunta em si já dizia alguma coisa sobre o quanto aquela história tinha se tornado dela também, de um jeito que ela não tinha planejado e não sabia exatamente quando tinha acontecido. No sexto dia, o Renato voltou. Ela estava dentro de casa quando ouviu o carro. Foi até a janela da sala e olhou pela fresta da madeira. A caminhonete nova estava parada do lado de fora da porteira. E ele estava do lado de fora, igual da última vez. Mas dessa vez havia outro homem junto. Um homem mais jovem, encostado na lateral do carro com os braços cruzados. Ela foi buscar a espingarda. Voltou para a janela. Renato estava chamando agora, a voz alta e educada de quem sabe que está sendo observado. Dona Marta, boa tarde. Passou aqui outro dia, lembra? Queria só deixar um recado para o dono. Ela não respondeu. Ficou atrás da janela com a espingarda na mão, observando. O homem jovem empurrou a porteira devagar, e ela percebeu que a corrente tinha ficado solta. Ela tinha esquecido de prender depois de buscar água do poço de manhã. A porteira abriu. Eles entraram no terreiro. Ela foi até a porta da frente, abriu, e ficou no batente com a espingarda visível, segurada com as duas mãos, mas apontada para baixo. Hélio estava no quarto, no meio da cama cercado de travesseiros, dormindo. Renato parou quando viu ela. Olhou para a espingarda. Sorriu do mesmo jeito de antes, aquele sorriso que não chegava nos olhos. Moça, não precisa disso não. Pode falar o recado daqui, ela disse. A voz saiu firme. Ela ficou satisfeita com isso. Ele ficou a uns 10 metros de distância, com as mãos levantadas num gesto que pretendia ser tranquilizador. O homem jovem ficou parado atrás dele, sem gesto nenhum, só observando com aqueles olhos parados que ela não gostava. Só quero saber quando o Evaristo volta, Renato disse. Negócio de propriedade, coisa de documentação. Não sei quando ele volta. Dias, semanas? Não sei. Ele ficou olhando para ela por um momento. O sorriso foi ficando menor, mas não sumiu completamente. Você tem filho pequeno aqui sozinha, né? Isso é perigoso. Interior tem muita coisa estranha. Ela levantou levemente a espingarda. Não apontou para ele. Só levantou o suficiente para deixar claro que estava prestando atenção. Eu me viro, ela disse. Ele ficou parado por mais um momento. Depois assentiu devagar, aquela calma calculada de sempre. Fez um gesto para o homem jovem com a cabeça, e os dois viraram e foram andando de volta para a porteira sem pressa. Antes de sair, Renato se virou uma última vez. Faz o favor de avisar ele que o Renato passou, ele disse. Eu já falei isso uma vez, ela disse. Ele sabe. Ele sorriu uma última vez e foi embora. O carro partiu devagar pela estrada de terra.
Ela ficou no batente da porta até o barulho do motor sumir completamente. Então entrou, fechou a porta, colocou a tranca e foi até o quarto verificar Hélio. Ele estava dormindo. Ela ficou olhando para ele por um tempo com a espingarda ainda na mão, o coração aos poucos voltando ao ritmo normal. Depois foi até a cozinha, colocou água para ferver e ficou encostada no balcão esperando, olhando para a janela com o terreiro vazio lá fora. Ela não estava com medo, estava com raiva. Era uma raiva limpa e fria, do tipo que não grita nem chora, só fica quieta e sabe o que é. Evaristo voltou no 9º dia, tarde da tarde. Ela estava na varanda quando ouviu o cavalo na estrada de terra, e quando ele entrou pela porteira, ela estava de pé no degrau da varanda esperando. Ele estava diferente, não de um jeito que ela soubesse descrever com precisão imediata. Mas havia algo na postura dele, nos ombros, na forma que ele descia do cavalo, que era diferente do jeito que ele se movia antes de ir. Ele prendeu o cavalo, pegou a mochila que estava pendurada na sela e veio andando em direção à varanda. Quando chegou perto o suficiente, ela viu o rosto dele com clareza. Os olhos estavam cansados de um cansaço que não era de viagem, era de dentro. Ela não perguntou nada, deu espaço. Ele subiu os degraus da varanda, parou do lado dela por um segundo e olhou para o campo como se estivesse se reorientando depois de muitos dias fora. Ela esperou. Encontrei ele disse. Ela ficou parada. É ele, não tinha dúvida. Ele pausou. A mandíbula dele estava tensa. Os olhos são os mesmos. Ela queria perguntar muita coisa. Esperou. Ele não sabia de nada, Evaristo continuou, com aquela voz que ficava mais grave quando carregava peso. Não sabia que o pai estava vivo, não sabia o nome, cresceu com documentos falsos, com uma história inventada sobre os pais que tinham morrido num acidente. Ele parou por um momento. 26 anos acreditando numa mentira. Ela sentiu o peso daquilo pousar entre eles no ar da varanda. Como ele reagiu? Ela disse mais baixo. Evaristo ficou em silêncio por um tempo longo. Ficou olhando para o campo com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler ao longo das semanas, mas que agora tinha uma camada que ela não tinha visto antes. Era uma expressão que tinha dor, mas também tinha outra coisa debaixo da dor. Ela levou um momento para nomear. Era alívio. Ficou quieto por muito tempo, ele disse. Muito tempo. Eu estava na frente dele numa casa que eu nunca tinha estado, num bairro que eu não conhecia, e ele ficou me olhando sem falar nada. Ele parou. Depois ele perguntou se eu tinha prova. Você tinha? Tinha a foto. Ele abriu levemente a mochila, mas não tirou nada. A mesma foto que ele tem uma cópia. Uma família que teve ele por 2 anos, antes da última, tinha dado para ele quando saiu. Ele nunca entendeu de onde tinha vindo. Guardou do mesmo jeito que eu guardei a minha. Ela ficou olhando para ele. A mesma foto. Mesma foto, mesma criança. Ele fechou a mochila. Ele chorou. Eu não fui capaz. Ele pausou longamente, mas queria. Ela não disse nada. Não havia nada que dissesse o suficiente para aquele momento. Então ela ficou quieta e deixou ele ficar com aquilo. Depois de um tempo, ele virou e olhou para ela de frente. O Renato apareceu, ela disse antes que ele perguntasse. Eu sei. Ele olhou para ela com atenção. Tá bem? Tô. Hélio? Tá bem. Ele assentiu. Ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela ainda não sabia nomear completamente. A expressão que aparecia às vezes quando ele olhava para ela de um jeito que era diferente do jeito que ele olhava para as coisas em geral. Depois foi entrando pela porta da frente. Ela ficou na varanda mais um momento, com o sol descendo no horizonte e o campo ficando dourado, e sentiu alguma coisa que era difícil de segurar numa forma. Era a sensação de que alguma coisa tinha chegado ao fim e ao mesmo tempo ao começo, e ela estava no meio desse cruzamento sem saber ainda qual direção era a dela. Naquela noite, depois do jantar, ele contou o resto. Rafael tinha 32 anos e trabalhava como mecânico em Belém. Tinha uma companheira, não tinha filhos ainda. Tinha construído uma vida que era pequena, mas era dele, da forma que a vida fica quando a pessoa não tem nada que veio antes dela para servir de ancoragem. Ele tinha ficado 3 dias na cidade. Nos 2 primeiros dias, eles tinham conversado muito, horas, em lugares diferentes, num café na primeira tarde, num banco de praça no segundo dia
na casa de Rafael na terceira manhã. Havia uma raiva em Rafael. Ela esperava por isso quando Evaristo começou a descrever, e de fato estava lá, uma raiva que Evaristo descreveu como legítima e justa, do tipo que a gente tem quando descobre que a vida inteira foi construída em cima de uma mentira que outros decidiram para você. Não era raiva de Evaristo, ou não só. Era raiva de um modo mais abrangente, da situação, do mundo que tinha permitido aquilo. Mas havia também outra coisa, debaixo da raiva: curiosidade. Aquela curiosidade específica de quem passa a vida sem saber de onde veio e, de repente, tem a possibilidade de saber. Rafael tinha feito perguntas durante horas sobre a mãe, sobre a fazenda, sobre como era a vida antes, sobre o que Evaristo tinha sentido quando ele sumiu, sobre os 26 anos de procura. Evaristo tinha respondido tudo, cada pergunta, sem omitir, sem suavizar. Era o mínimo que ele devia, ele disse, com aquela economia de palavra que era a forma dele de dizer que havia uma dívida que não tinha pagamento completo, mas que precisava ao menos do esforço. Ele vai vir aqui? Ela perguntou. Evaristo ficou com a xícara parada na mão. Disse que ia pensar, mas não fechou a porta. Não fechou. Ela assentiu devagar. Era suficiente. Não era tudo, mas era suficiente. Porta aberta era o que tinha depois de 26 anos, e porta aberta era mais do que nada. E soledade? Ela disse. A expressão dele fechou levemente. Rafael guarda tudo o que aconteceu com ele. Tem memórias, tem documentos que acumulou ao longo dos anos sem saber exatamente por quê, como se o corpo guardasse o que a mente não entendia que precisava guardar. Ele pausou. Com o que ele tem e o que eu tenho, é o suficiente para levar para frente de um jeito que não seja só minha palavra. Você vai fazer isso? Vou. Sem hesitação. Ela ficou olhando para ele. Havia uma resolução nele agora que não estava lá antes. Não era a atenção antiga, a atenção de homem carregando peso que não tem onde pousar. Era outra coisa. Era a postura de alguém que sabe o que vem a seguir e tem chão firme embaixo dos pés pela primeira vez em muito tempo. Isso vai trazer problema, ela disse. Vai. O Renato vai voltar. Vai, mas agora tem mais do que eu para se preocupar com isso. Ele olhou para ela. Rafael tem advogado em Belém. Conversamos. A coisa vai por um caminho que eu não consigo mais parar, mesmo que quisesse. Ela ficou em silêncio por um momento. Você quer parar? Não. Simples, direto. Nunca quis. Os dias que se seguiram foram de uma normalidade estranha, carregada, como aquele tempo que fica entre o trovão e a chuva quando a gente sabe que vai chover. Mas ainda não chegou. Evaristo retomou a rotina da fazenda com uma calma que parecia diferente da calma de antes, menos fechada, mais habitada. Ele começou a falar um pouco mais durante as refeições. Não muito, mas o suficiente para o silêncio ser diferente. Uma observação sobre o tempo, uma coisa sobre a lavoura, uma pergunta sobre Hélio que antes ele não faria diretamente. Hélio estava crescendo de um jeito que ela achava impossível de acompanhar. Cada manhã ele parecia ligeiramente diferente do dia anterior, o rosto mudando de formas sutis, os olhos ficando mais focados, os movimentos mais deliberados. Evaristo o olhava às vezes com aquela expressão específica, a que ela tinha aprendido a reconhecer. E uma tarde, ela o encontrou parado perto do berço improvisado que tinham feito com uma gaveta forrada, olhando para o bebê dormindo com as mãos nos bolsos e uma expressão que ela não interrompeu. Ela foi embora e deixou os dois. A carta de Rafael chegou 12 dias depois que Evaristo voltou de Belém. Chegou por um mensageiro que apareceu de moto na porteira, um rapaz jovem que entregou o envelope sem fazer pergunta e foi embora. Ela estava no terreiro quando chegou e pegou a carta. Viu que era endereçada a Evaristo, foi até o campo e entregou. Ele ficou olhando para o envelope por um tempo sem abrir. Ela foi embora para casa. Mais tarde, na hora do jantar, o envelope estava em cima da mesa do lado do prato dele. Ela não perguntou. Eles comeram. Depois que ela estava lavando a louça, ele falou. Ele vem, ele disse. Ela parou com o prato na mão. Diz que vem no mês que vem, quer conhecer a fazenda. Ele pausou. Quer ver de onde ele veio. Ela terminou de lavar o prato devagar. Colocou no escorredor. Ficou por um momento com as mãos na toalha, de costas para ele. Você tá bem? Ela disse. Ele demorou um pouco para responder.
Tô. Ela virou. Ele estava com um envelope na mão, olhando para ele, e havia no rosto dele uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes, em todas as semanas que estavam juntos naquela casa. Era uma expressão aberta. Não era felicidade, era mais fundo que felicidade. Era o rosto de alguém que passou muito tempo esperando uma coisa que ele não tinha mais certeza que ia vir. E a coisa veio. Ela foi até a mesa e sentou na cadeira da frente. Ficou olhando para ele. Eu preciso te perguntar uma coisa, ela disse. Ele levantou os olhos. Quando eu cheguei aqui, ela disse, eu tinha R$ 42 e uma barriga de 8 meses e nenhum lugar para ir. Você me deixou entrar. Ela pausou. Por quê? Ele ficou em silêncio por um tempo. Ela esperou, porque havia aprendido que o silêncio dele não era evasão, era processo. Rafael tinha 6 anos quando sumiu. Ele disse, finalmente. A mãe dele foi embora um ano depois. Ele ficou olhando para a mesa por um momento. Passei muitos anos nessa fazenda sem ninguém. Aprendi a não querer ninguém perto, porque ninguém perto significa alguém que pode sumir. Ele pausou. Quando você apareceu na porta, a primeira coisa que eu pensei foi em fechar. Mas você não fechou. Não fechei. Ele olhou para ela. Você tinha a barriga grande e os pés inchados, e os olhos do jeito que ficam os olhos de quem não tem para onde mais ir. E eu pensei que se alguém tivesse feito diferente naquela noite de julho de 26 anos atrás, talvez o Rafael tivesse em casa ainda. Ela ficou olhando para ele. Então você abriu a porta, ela disse. Abri. O silêncio que ficou entre eles depois disso era diferente de todos os outros silêncios que tinham tido. Era um silêncio cheio, do tipo que não precisa ser preenchido porque já tem tudo o que precisa ter. Do quarto veio o barulho de Hélio acordando, um choro pequeno e insistente. Ela levantou, foi até o quarto, pegou o filho, voltou para a cozinha. Evaristo ainda estava sentado na mesa com um envelope na mão. Ela sentou de volta com Hélio no colo, começou a amamentar e ficou olhando pela janela da cozinha para o terreiro escuro lá fora. Eles ficaram assim por um tempo, os dois em silêncio com o bebê entre eles e a lamparina jogando luz dourada nas paredes de madeira. E nenhum dos dois sentiu necessidade de dizer mais nada naquela noite. 3 semanas depois, Rafael chegou. Ela estava na varanda quando o carro entrou pela porteira. Um carro pequeno com placa de Belém cheio de poeira de estrada. Evaristo estava no terreiro, parado, com as mãos nos bolsos, esperando. Rafael desceu do carro devagar. Ele era alto, quase tão alto quanto o pai, com os ombros um pouco menos largos e os movimentos mais novos, mais urbanos. Ele ficou parado do lado do carro por um momento, olhando para Evaristo de uma distância de uns 10 metros. Ela ficou na varanda sem se mover. Os dois ficaram se olhando por um tempo que ela não conseguiu medir. Era um olhar de reconhecimento que não era só físico, era de outra ordem, daquelas coisas que o corpo reconhece antes que a mente organize. 32 anos de distância, e 2 homens parados no terreiro de uma fazenda no meio do Maranhão, com o sol da tarde batendo de lado e as galinhas ciscando ao redor como se nada estivesse acontecendo. Rafael foi andando em direção ao pai. Devagar primeiro, depois mais rápido. Evaristo não se moveu. Ficou parado até o filho chegar perto, e quando Rafael chegou na frente dele, os dois ficaram por um segundo imóveis, e então Rafael colocou os braços em volta do pai. Evaristo demorou um momento só. Depois colocou as mãos nas costas do filho e ficou assim. Ela olhou para aquilo e sentiu alguma coisa partir dentro dela de um jeito que não era ruim. Era o tipo de coisa que parte quando encontra o lugar que estava procurando. Ela colocou a mão na testa, respirou devagar e olhou para o outro lado por um momento, para o campo aberto e verde e quieto que se estendia até onde a vista alcançava. Quando olhou de volta, os dois estavam separados. Evaristo estava com os olhos vermelhos, mas o rosto composto, aquela compostura que era dele de um jeito que não ia mudar completamente nunca. Rafael estava com as mãos no rosto. Depois abaixou as mãos, viu ela na varanda e ficou olhando. Evaristo virou e olhou para ela também. Vem cá, ele disse. Ela desceu os degraus da varanda com o Hélio no colo. Foi até eles no terreiro. Quando chegou perto, Evaristo olhou para o filho e fez um gesto simples com a cabeça na direção dela. Essa é a Marta, ele disse. E esse é o Hélio. Rafael olhou para ela, depois para o bebê. Tinha os olhos do pai,
exatamente como ele tinha dito. Escuros, fundos, com aquela qualidade de estarem vendo mais do que mostravam. Ele olhou para o bebê por um momento e então fez alguma coisa que ela não esperava. Ele sorriu. Era um sorriso levemente torto, do lado esquerdo, exatamente igual ao sorriso da fotografia que tinha ficado guardada dentro do livro na prateleira da sala por tantos anos. Oi, Hélio, ele disse baixinho. O bebê ficou olhando para ele com aqueles olhos escuros e vagos de quem ainda está aprendendo o mundo. E então fez o que bebês fazem, às vezes sem motivo aparente. Soltou um barulhinho satisfeito e abriu as mãos no ar. Ela quase riu. Não riu, mas quase. Naquela noite, eles jantaram os três na mesa comprida da cozinha, com a lamparina acesa no canto e o barulho do campo lá fora. Rafael comeu tudo o que ela tinha feito, elogiou 2 vezes, o que deixou Evaristo olhando para ele com uma expressão que ela interpretou como aprovação. Eles conversaram durante horas, Rafael e Evaristo, com aquela conversa que tem quando duas pessoas que não se conhecem direito tentam caber no tempo perdido, indo para frente e para trás, com lacunas que eram grandes demais para fechar numa noite só, mas que iam sendo tocadas de leve, com cuidado, como se os dois soubessem que havia tempo. Ela ficou na mesa com Hélio no colo, participando quando era chamada, silenciosa quando não era, e foi olhando para os dois sem que percebessem. Os gestos parecidos que nenhum dos dois devia ter se dado conta ainda, o jeito de segurar a xícara, o jeito de pausar antes de responder. Coisas que não se ensinam, que ficam no sangue mesmo quando o sangue não sabe de onde veio. Era tarde quando Rafael foi dormir no quarto de hóspedes que Evaristo tinha preparado. Um dos quartos vazios do corredor, que tinha ganho uma cama nova e um colchão e um cobertor dobrado em cima. Ela ficou lavando a louça. Evaristo ficou sentado na mesa depois que o filho foi embora, com a xícara vazia na frente, olhando para ela trabalhar. Obrigado, ele disse. Ela não parou de lavar. Por quê? Por ter ficado. Ela colocou o último prato no escorredor, enxugou as mãos e virou para ele. Havia uma pergunta que ela precisava fazer fazia um tempo, que ela tinha adiado porque não sabia se era a hora e que agora sentia que não podia mais adiar. O que vai ser de mim aqui, Evaristo? Ele ficou olhando para ela. Eu cheguei sem ser chamada, ela disse. Fiquei porque precisava ficar. Mas o Rafael voltou e as coisas vão mudar. E eu preciso saber se tenho lugar aqui ou se preciso começar a pensar em outro lugar. Ele ficou em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio que ela sabia esperar. Essa casa ficou sem gente por muito tempo, ele disse finalmente. Ficou do jeito que fica quando não tem gente, fechada e parada e sem cheiro de comida. Ele olhou para a mesa, depois para ela. Agora tem Hélio, tem você, tem Rafael que vai embora, mas vai voltar. Ele pausou. Tem vida? Ela ficou olhando para ele. Isso não responde minha pergunta, ela disse. Ele levantou os olhos para ela e fez alguma coisa que ela não havia visto ele fazer em todas as semanas que tinham dividido aquela cozinha. Ele deixou a expressão abrir. Não completamente, não de uma vez, mas o suficiente para ela ver o que estava atrás dela. Era um rosto que tinha carregado muito por muito tempo, que tinha aprendido a se fechar como proteção e tinha ficado fechado por tanto tempo que o fechado tinha virado o normal. Mas estava aberto agora, um pouco, o suficiente. Você tem lugar aqui, ele disse, se você quiser. Ela ficou olhando para ele por um momento longo, depois assentiu uma vez, devagar. Virou, apagou o fogão e foi para o quarto com Hélio no colo. Mas antes de sair da cozinha, ela parou por um segundo, sem virar. Boa noite, Evaristo, ela disse. E pela primeira vez desde que ela tinha chegado naquela fazenda, numa noite de quase 2 meses atrás, com R$ 42 e a barriga pesada, e os pés inchados, e nenhum lugar no mundo para ir, ela ouviu ele responder. Boa noite, Marta. Ela foi embora pelo corredor com o filho nos braços. Do lado de fora da janela do quarto, o campo estava quieto e escuro e vasto, igual de sempre. As estrelas estavam todas no lugar delas. O vento passava devagar pelos galhos da mangueira velha na entrada, fazendo aquele som suave que ela tinha aprendido a reconhecer como o som daquela casa à noite, o som daquele lugar específico no mundo onde ela tinha chegado sem querer
e encontrado alguma coisa que ela não sabia que estava procurando. Ela deitou Hélio na cama. Ficou olhando para ele por um momento. O menino dormia com os punhos fechados dos dois lados do rosto. Igual desde o primeiro dia, igual desde sempre. Aquele jeito de dormir que era só dele e que ela memorizava todo dia como se fosse possível um dia esquecer. Ela deitou do lado dele, apagou a lamparina e ficou no escuro. Do corredor não vinha nenhum som, mas havia gente naquela casa. E isso ela foi entendendo enquanto o sono chegava devagar. Era uma coisa que não devia ser subestimada. Havia gente, havia comida na mesa, havia um bebê respirando do lado dela, e um pai encontrado, e um filho voltando, e uma história que não tinha acabado. Nunca acaba. Só vai mudando de forma enquanto a gente tem fôlego para continuar nela. Ela fechou os olhos e dormiu.